Povo, tudo bem? Alcione Nunes aqui, como vocês estão? Primeiro, quem é Alcione Nunes, né? Bom, eu sou Alcione, sou uma cientista da computação, trabalho com mentorias, eu dou treinamentos, falo sobre agilidade, mercado de trabalho e tudo isso. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, conversar um pouco aqui no Pod Alce, falar um pouco sobre algumas letrinhas que estão aparecendo assim muito no mercado de trabalho e está deixando a cabeça de todo mundo muito louco. OKRs, OKRs, OKRs. Já ouviu falar nessas letrinhas? Não? Então vem comigo, nós estamos ao vivo no YouTube também. Então, por favor, aperta o sininho, pede mais conteúdo, vamos fazendo os negócios que cada dia eu venho aqui e trago para vocês algumas informações dessas palavrinhas que a gente está usando no mercado de trabalho e às vezes não sabe nem o que é. Então vamos começar. Eu gosto de começar contando história, né? Quem já acompanhou meus vídeos sabe disso. Então, essa história que eu vou contar, ela começa mais ou menos em 1970. E começa numa empresa que é um pouco conhecida, que é a empresa Intel. Nessa empresa Intel, tinha um gerente conhecido como o super-homem gerente. O nome dele era Andy Grove. Andy Grove, não é Gloria Grove. Andy Grove. Ele era conhecido assim porque ele fazia um trabalho que era muito reconhecido. Ele tinha muitos resultados com esse trabalho que ele fazia. Ele era um engenheiro, que ele nasceu na Hungria e migrou para os Estados Unidos, mais ou menos em 1956. E ele foi um dos primeiros funcionários da Intel. Ele chegou até a ser presidente da Intel, mais ou menos em 1979 a 1987, enfim. Andy Grove, ele é muito importante nessa história que eu estou contando, mas ele ainda não é um personagem principal. O que aconteceu? Mais ou menos por 1975, com o objetivo de reconquistar uma namorada que tinha ido embora, etc e tal, tinha um engenheiro eletricista chamado John Deere, que ele mudou para o Vale do Silício. No Vale do Silício é onde a maioria das coisas acontece. No Vale do Silício. Quando você pensa no mundo corporativo, quando você pensa nas maiores startups, quando você pensa em muita coisa acontece no Vale do Silício mesmo. Então, esse engenheiro eletricista chamado John Deere, ele começou a procurar uma oportunidade para ele ficar próximo a essa namorada que foi morar aí no Vale do Silício, enfim, tudo começou assim, né? Ele conseguiu uma entrevista na Intel, e nessa entrevista na Intel, como que acontecia? A Intel sempre foi uma das melhores empresas, assim, nessa época. E na Intel só tinha engenheiros. Ele só contratava engenheiros. Você precisa trabalhar no marketing, engenheiros. Você precisa trabalhar em engenharia, engenheiros. Você vai precisar trabalhar no comercial, engenheiro. Tudo para eles assim, o cargo de engenheiro é o que eles precisavam, que para eles assim, eu preciso do top e o top para mim é engenharia. Então tá bom. Como ele só contratava engenheiro, né, o John Deere foi e apresentou o currículo lá para tentar uma vaga da área dele que ele queria. Mas ele tinha feito alguns benchmarks, tinha feito uns estudos aí para algumas empresas, né? E aí quando o recrutador o entrevistou e viu que ele tinha esse core, né? Essa coisa de entrevistas, de medir métricas e de fazer comparações, ele achou muito importante ter uma pessoa como o John Deere na empresa para que ele conseguisse dar uma medição na concorrência. Como que está a Intel perante aos outros, né? Então, o que aconteceu? John Deere, ele foi e aceitou o trabalho na Intel e começou a área de silício, atrás da namorada, não achou a namorada, mas achou um emprego na Intel. Porque ele era engenheiro e como ele tinha conhecimento de benchmark, ele foi com tipo marketing ali dentro da Intel. Quando ele foi contratado na Intel como gerente de marketing, ele viu que toda a gerência, ela era sempre direcionada a uma mesma direção, ela estava muito engajada, e ele viu que tinha uma liderança muito, muito boa ali por parte do Andy Grove. E aí ele começou, né, ela estava muito engajada, e ele viu que tinha uma liderança muito, muito boa ali por parte do Andy Grove. E aí ele começou, né,
a conversar mais com o Andy Grove. Logo quando ele entrou, o Andy Grove falou assim para ele: olha, quase não me importa o que você sabe até hoje. Aqui nós temos que valorizar o que você pode fazer com o conhecimento que você já tem. Então, assim, eu vejo que você tem um conhecimento e fico imaginando o que você pode trazer de benefício para a nossa empresa, né? Então, John Deere começou a ser mentorado por Andy Grove, que é o nosso pai do OKRs. Por isso que eu disse, ele não é o cara principal da nossa história, mas ele é o principal, que é o pai realmente dos OKRs e de tudo. Então, John Deere ficou lá durante um tempo, aprendeu muito com Andy Grove. E quando ele saiu, ele começou a implantar essa ferramenta de resultados em várias empresas, né? Que são OKRs, quer dizer, objetivos e resultados chaves. Ele começou a implantar em várias empresas. Ele começou a implantar, começou a investir. Ele era um investidor de risco, ele investia muito dinheiro, inclusive ele investiu cerca de 11,8 milhões de dólares numa startup. Esse 11 milhões de dólares representava 12% de todo o capital ali da empresa, mas ele ficou preocupado e falou: pô, eu tô comprometido com essa empresa. O que será que essa empresa quer? Onde será que ela vai chegar? Aí ele observou essa startup, poxa vida, ó, essa startup está sendo gerenciada por 2 estudantes, ex-estudantes que deixaram a faculdade de Stanford e foram empreender. Eles têm muita energia, uma energia empreendedora assim mensurável, mas falta um pouco de experiência de gestão, experiência em liderança. Como que eu vou fazer para garantir que eu não investi esses 11,8 milhões e vou perder? Então, John pensou assim, ó, eu estou comprometido financeiramente e agora também emocionalmente. Então ele resolveu agendar uma reunião com esses dois financeiramente e agora também emocionalmente. Então ele resolveu agendar uma reunião com esses dois estudantes, ex-estudantes, né, que eram donos dessa startup, que eram os fundadores, que eram o Larry e o Sergey, para acalmar o coração dele, né? Aí no dia da reunião ele foi até lá e falou assim, olha, eu tenho um presente para vocês. Ele falou assim, ideias são muito boas, eu vejo que vocês têm muitas ideias, só que a execução é tudo para onde a gente chegar, onde a gente quer. Nesse contexto, toda empresa parou e começou a ficar ouvindo. Pessoas novas, né? O John Deere já era uma pessoa um pouco mais velha, com bastante experiência. E aí ele começou a explicar sobre essa ferramenta, OKRs, que são, em português, Objetivos e Resultados Chaves. O que você faz quando você pega uma ferramenta como essa? Você para de agir assim como um tarefeiro, de que você fica fazendo tarefas, atrás de tarefas, sem saber o motivo que você está fazendo essas tarefas, e você começa a agir atrás de resultados. Parece simples. E é simples. É simples se você perceber que esse tipo de ferramenta ajuda a gente a garantir que a empresa está concentrando os esforços nas questões mais importantes, deixando o que é irrelevante de lado. Aí você fala assim, Alcione, mas o que isso tem a ver na minha vida? Pô, não é só no ambiente de trabalho que a gente precisa saber dar prioridade para o que realmente importa. Então, assim, para mim, essa ferramenta, esses OKRs, ele é meio que um divisor de água, sabe? Por quê? Porque ao mesmo tempo que no trabalho eu consigo saber o que é prioridade, o que não é, na vida pessoal também. Você começa a observar o que realmente importa. Só que aí, continuando a história, ele falou mais ou menos assim, eu preciso... você quer alcançar um objetivo? O que você precisa ter? Você precisa ter objetivos significativos, você precisa ter objetivos concretos, objetivos inspiradores, que sejam orientados por ações. E, de certa forma, tem que eliminar todo o pensamento confuso que você tiver. Essas duas pessoas que eu tô falando, que o Andy Grove estava dando esse coach, né, que o John Deere estava dando esse coach, nada mais, nada menos que os fundadores do Google. E naquela época tinha muito assim, tinha outros buscadores, como KD, como Achei, Navigator, etc e tal. Então as pessoas, e o Google já tinha
os fundadores do Google já tinham esse negócio de falar assim, nós queremos dominar o mundo, sabe assim, mais ou menos como o Pink e o cérebro, né? Nós queremos dominar o mundo e queremos fazer acontecer. Só que eles precisavam ser orientados por ações concretas, ter objetivos mais específicos e deixar claro para todo mundo onde eles queriam chegar. E com o objetivo mais claro e os KRs, que são os resultados-chave, ele estabelecer como ele monitorava para chegar onde ele queria, né, para chegar a esses objetivos, eles começaram a ser muito mais agressivos com o comprometimento, começaram a ser muito mais realistas, começavam a mensurar o quanto que eles iam gastar, o que eles precisavam fazer, como que eles iriam fazer para chegar lá. Então, essa startup seguiu o que o John falou, e até hoje o Google utiliza os OKRs como um modelo de maturidade sensacional. Não é à toa que eles chegaram onde eles chegam. Eles têm lá muito bem estabelecido, trimestralmente, eles estabelecem todos os objetivos. Então, assim, de uma maneira geral, o que eu quero dizer? Quando a gente fala de OKRs, de uma maneira simples, para quem nem conhece e nem sabe o porquê que eu estou aqui, o objetivo é o seu plano. Qual é o meu plano? O meu plano é ter 30 mil seguidores na minha rede social, no TikTok, no YouTube, ter 30 mil seguidores, 30 mil inscritos. Então esse é o meu plano. Agora, como que eu vou chegar lá? Aí você estabelece as ações. Eu vou fazer lives uma vez por semana. Tá vendo? Eu tô sendo específica e tô mensurando o que eu vou fazer. Eu vou postar stories, 3 stories por dia. Entendeu? É tudo mensurável e que eu posso fazer. Eu vou fazer conteúdos relevantes. Eu vou ler livros como esse daqui, Avalie o que Importa, do John Deere, para entender o que são os OKRs. Eu vou ler livros para ter conteúdos mais embasados para passar para as pessoas. Então, assim, quando você pensar num plano, você estabelece como chegar. Então, o plano é o seu objetivo e como você vai chegar nesse objetivo são os resultados chaves que você vai mensurando e que você pode alterar. Porque, assim, quando você você tem, por exemplo, eu preciso chegar até a padaria. Aí eu falo assim, tá bom, eu preciso ir na padaria comprar pão. Aí eu saio de casa, tô indo por um caminho, de repente tá alagado aquele caminho. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o plano ou eu vou mudar o caminho para chegar até a padaria? Eu vou ficar sem comer o pão ou eu vou mudar o caminho para chegar até a padaria? Então é mais ou menos isso que eu quero fazer de introdução aqui para vocês entenderem. O que são os OKRs, então? São objetivos direcionados por resultados chaves. Então, resultados chaves é como você fazer. Colocando um pouco aqui em miúdos no mercado de trabalho, em certificação, ou então em concurso público que você possa fazer, como que você faz? Eu tenho um objetivo de tirar uma certificação. Eu quero tirar uma certificação Scrum Master. Aí, o que eu faço? Eu estabeleço quais os caminhos que eu preciso mensurar e você também fica específico. Qual que é o segundo ponto que você quer fazer? Olha, eu preciso fazer simulados. Eu tenho que fazer pelo menos 3 simulados por semana, de 50 questões. Estou sendo específica, estou conseguindo mensurar. Então aqui eu já trilhei 2 caminhos que podem me fazer chegar no meu destino. Então, o objetivo é o que eu preciso alcançar e os resultados-chave são como. Tá bom? Essa foi só uma pequena live, uma pequena introdução. Se vocês quiserem mais conteúdo, é só entrar, me seguir, entrar ali no meu canal, falar o que vocês querem, que na próxima eu falo mais e a gente conversa mais até sobre outros assuntos, tá bom? Muito obrigada!